Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Na verdade, a gente está conversando aqui só a respeito do que é uma democracia, né? E aí nós entramos num assunto que é interessante e hoje no nosso país falar sobre isso é um pouco constrangedor e é um pouco perigoso. Temos que tomar cuidado com as palavras que usamos, né? Porque não vivemos um momento fácil na política nacional e não vivemos um momento fácil no nosso judiciário. Então, qualquer coisa que às vezes a gente fala que eles possam interpretar como sendo ofensivo, a gente recebe uma investida, um ataque, da qual muitas das vezes não temos como nos defender. Mas o que eu queria falar com vocês nesse momento a respeito da democracia é que nós vemos que a democracia ela está em risco na maioria dos países. Há poucos minutos lemos no The Times, New York Times, né, que Trump tem destruído a democracia nos Estados Unidos, ou tem destruído os Estados Unidos, né, enfraquecendo sua democracia. E a gente viu isso no Brasil, acontece mais ou menos a mesma coisa. Só que o Trump nos Estados Unidos é considerado de direita. E no Brasil, o nosso atual gestor é considerado de esquerda ou de centro-esquerda. E os dois têm a mesma ideia. Os dois trabalham com o mesmo viés, aparentemente de enfraquecer a democracia. E é muito importante que nós saibamos que democracia não é sinônimo de eleição, não é sinônimo de sufrágio. Democracia é sinônimo de liberdade. O povo tem liberdade para decidir o seu futuro, para decidir sua religião, para decidir no que crê, para decidir como conduzir a sua família. E nós não vemos isso no Brasil. A maneira que o povo tem de exercer a sua liberdade na governança do país é através das eleições. Então as eleições ela é um instrumento para que o povo seja livre, para que o povo tenha como decidir o seu futuro. E nós não vemos isso no Brasil atualmente, não vemos isso em países como Venezuela, em países como até os Estados Unidos já tem tido problema, e outros países mais, onde as pessoas não têm mais liberdade de dizer o que pensam. Inclusive a liberdade de expressão já foi tirada de nós. Nós não podemos mais nos expressar. Antigamente, quando você falava alguma coisa contra alguma pessoa e que ela não concordasse ou se sentia ferida, ela entrava com uma ação de calúnia e defamação, pedia danos morais, né, indenização por danos morais. Hoje já não é mais assim. Hoje virou crime, né? Um crime mesmo e principalmente se você falar isso a respeito dos políticos brasileiros, está arriscado você ser preso, né? Então nós vemos isso hoje quase que no mundo inteiro. No Brasil um pouquinho complicado, está caminhando para essa área. Cuba, a gente vê isso, né? País como Nicarágua, Irã, Rússia,
China e outros mais. E uma coisa interessante é que Marcelo Suassuna, ele define bem esse assunto num livro dele chamado... Ele é cientista político e consultor internacional, num livro dele chamado Como Destruir um País, uma Aventura Socialista na Venezuela. O prefácio desse livro foi assinado por Hamilton Mourão, né, ex-presidente da República, ex-vice-presidente da República. E nesse livro, Marcelo Suano, ele deixa bem claro que a liberdade é o preço maior de uma democracia. Que, assim como as pessoas pensam que a eleição é que define a democracia, não, a eleição é um instrumento para se exercer a democracia, a vontade do povo. E nós vemos aqui que existem algumas estruturas dentro de um país que demonstram se esse país é democrático ou não. E uma delas é a liberdade de expressão, a liberdade de dizer o que você pensa, seja lá de quem for. E no Brasil hoje nós já não temos isso. Na Venezuela, Marcelo Suano, ele fala que existem alguns pilares para isso, né? E esse pilar está decidido, está escrito no livro Como Destruir um País. Então, é importante que nós saibamos que a nossa liberdade, ela está em jogo. A nossa liberdade é o nosso principal bem. A nossa liberdade é o que nos permite dizer se o nosso país é democrático ou não. No Brasil, por exemplo, a gente está vendo aí a questão do sigilo da fonte, né? Tem ministros que estão quebrando esse sigilo da fonte, que sempre foi uma segurança para aqueles que denunciam alguma coisa para o meio de comunicação, de ter preservado a sua identidade. Não se tem mais. Houve um tempo em que nas tribunas das assembleias legislativas do país, no Congresso Nacional, um deputado estadual ou um deputado federal no Congresso, ou senador, podia subir na tribuna e falar o que pensa, o que o povo gostaria de dizer, mas que não pode dizer. Então, elegeram essas pessoas para que elas possam falar por esse povo, que elas possam deixar claro para o resto da nação o que esse povo pensa. E aí serve para todas as áreas do país. Todas as classes que estiverem representantes lá podem defender a sua cultura, pode defender o seu povo, pode defender aquilo que acredita através dos seus representantes na Câmara. E nós não vemos isso hoje. Hoje nós não vemos isso. Hoje o deputado que sobe na tribuna e fala, por exemplo, contra o presidente da República, ou contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, ou contra o ministro do STF, do STJ, ele é perseguido e preso. Isso não é democracia. Democracia é diferente. A democracia não é isso que tem. Democracia é liberdade. Nós temos um livro aqui também, né? Um livro aqui que até compramos recentemente, né? Que fala sobre democracia. É um livro interessante para quem quiser ler. Democracia. E nesse livro, a Daniela Cunha Blanco, ela fala que a democracia, por exemplo, é um conceito filosófico, né? Conceito filosófico de forma que as pessoas possam
defender os interesses do povo, né? E ela começa com a seguinte coisa, ó, a experiência da polis na Grécia, que a democracia começa na Grécia. O pensamento da democracia surge na Grécia antiga, com uma mudança no pensamento filosófico. Antes preocupada com o pensamento da natureza, a filosofia irá passar a se preocupar, segundo Marilene Chauí, com os temas da política, da ética e da teoria do conhecimento. Então, democracia vai muito além do que o que nós vivemos hoje no Brasil, do que o povo venezuelano vive na Venezuela, e agora com a intervenção americana ainda talvez um pouco mais complicado, né? Falar de democracia lá não é, a maioria das decisões tomadas, com certeza, não é o que o povo gostaria que fosse decidido, né? Com certeza está havendo a interferência americana, né? E aí nós temos aí princípios democráticos modernos, também diz nesse livro, né, sobre a democracia, contratualismo e iluminismo. Será muito tempo depois na história, já no momento que conhecemos como Renascimento, que veremos a democracia aparecer novamente como tema dos mais importantes no pensamento político e filosófico. É nesse momento que surge um movimento conhecido como Iluminismo, preocupado em recolocar as questões da liberdade e da igualdade a partir das experiências das sociedades atuais, já bastante distantes daquelas organizadas sob o nome de polis, na Grécia. Então nós temos aí o livro, né, O que é uma coleção, Democracia, como nós temos aqui também, né, ó, um livro que fala sobre o capitalismo, né, e a gente não poderia deixar de ler com isso um livro que muitos devem ter um grande problema, mas como dizia Sun Tzu, né, temos que conhecer bem o nosso inimigo, o terreno onde vamos lutar, e levá-lo para lutar a batalha do jeito que nós estamos preparados. Então, pessoal, o que eu deixo para vocês? Que democracia não é voto, não é eleição somente. Democracia é liberdade. É liberdade de escolher quem vai liderar o país, é liberdade de escolher o que você pensa, o que você fala, é liberdade de escolher como você vai criar os seus filhos, como você vai lidar com a sua família, é liberdade de escolher em que você quer investir, de que você quer falar, em que você quer trabalhar, é liberdade de escolher como você quer ser governado, qual o limite de segurança que você quer para o seu país e para a população, que hoje vive atrás das grades e os bandidos vivem soltos. Então, nós temos essas análises sobre democracia que devem ser levadas em conta pela nação brasileira, pelo povo brasileiro, né? E aí nós vimos aí o que o povo passou lá na Venezuela, né? O autoritarismo, né? Nós temos até uma frase aqui do Marcelo Suano que dá: da mesma forma tentaram impedir que Maduro preservasse o modo autoritário de conduzir a política na Venezuela, bem como que aumentasse o controle estatal sobre a economia, pois foi essa maneira de agir que destruiu a produção, acabou com a diversificação industrial, impediu o empreendedorismo, gerou a crise econômica e levou o país a um índice de pobreza maior que aquele existente antes de Chávez assumir o poder. Então nós vimos aqui o que destrói um país.
E ele diz ainda mais para frente: sem liberdade a democracia morre, se é que chegou a nascer. E não adianta haver propaganda sobre ações de inclusão social, medidas assistencialistas que foram adotadas por determinado tempo para diminuir a fome e as carências da população, independentemente de terem sido reais e terem significado algo de bom e necessário. Então, precisa-se de liberdade. Liberdade para decidir o seu futuro, o seu caminho. Nós temos ainda, não é raro ouvir lideranças justificando que não se pode contrapor os atos dos governantes ou retirá-los do cargo pelo fato de eles terem sido escolhidos pela maioria do povo. Ou seja, não se pode questioná-los, contrapor-se a eles ou buscar afastá-los. Ressalte-se que pelas formas legais por meio de canais institucionais, pois é antidemocrático, já que foram eleitos pelo povo. É a tal narrativa dos que não querem sair do poder, mesmo que a sociedade esteja com ojeriza em relação a eles. Uma das provas de que a Venezuela não está ocorrendo o exercício da democracia é, além disso, que o regime democrático está reduzindo ao voto, ao longo desse quase 7 anos em que Nicolás Maduro está na presidência da Venezuela, tentou-se o seu afastamento pela revogação do mandato, algo constitucional no país e desejado pela maioria dos cidadãos. No entanto, todos os instrumentos legais e ações ilegais foram usados para impedir qualquer ação desse direito da cidadania, que é controlar os governantes e afastá-los quando eles agem destruindo a sociedade. Muito mais tem para se dizer aqui, mas eu acho que Marcelo Suano foi bastante conciso, muito claro nas suas ideias. E aí fica para nós avaliarmos: vivemos em uma democracia? Estamos em uma democracia? O que define uma democracia? Espero que nessas eleições o povo brasileiro reflita bastante e saibam escolher aqueles que vão liderá-los por mais 4 anos.